Toda da Igreja Matriz. Louvamos ao Senhor, em particular, pelo setor da juventude, pela consideração por nos terem convidado, na pessoa do secretário, o irmão João Martins, o Anandumbo, principalmente ao coordenador, na pessoa do nosso querido cooperador, Martinho Chiloia, e a todos os que de facto concordaram que nossa presença fosse uma realidade nesse culto. Amém? Porque além de vir para pregar, os irmãos estão me tornando participante de um culto que há muito nunca mais assisti. Então, muito obrigado por esse facto. Louvamos a Deus por sua presença também. Eu já não tenho muito tempo. Eu não posso assinalar muitos nomes aqui, porque sei que vejo aqui muitos rostos brilhantes de pessoas que conheço, mas não quero correr esse risco de falhar por não ter falado de um ou de outro. Então, sua presença aqui foi assinalada e Deus, rica e poderosamente, lhe possa abençoar. Amém? Certamente até 12h35 tenho de largar, então tenho pouco menos de 19 a 20 minutos aqui. Antes que os irmãos comecem a falar em línguas estranhas e alguém comece a profetizar. Passou do tempo, sai do púlpito em nome de Jesus. Porque as profecias ultimamente estão assim. Né? As pessoas começam a profetizar até coisas que... Para profetizar, eu estou a ver até a roupa interior que você meteu. É vermelha. E o que é que Deus tem a ver com roupa interior vermelha que eu coloquei? Fala o que Deus te mandou falar. Aleluia. Amém. Creio que terá sido em 2016 ou 2017 que me foi sugerido pregar neste capítulo 2 de Atos. E ainda bem que pelo menos Lucas, ao escrever Atos, ele diz que é Atos dos Apóstolos, mas quero relembrar os irmãos, como bem sabemos, seria considerado Atos do Espírito Santo. Porque se analisarmos bem, um número restrito de apóstolos terão escrito este livro, ou fizeram-se menção neste livro. Não passa de 6 apóstolos, mas vemos o Espírito de Deus a trabalhar. É assim que, quando vamos para o capítulo 1, encontramos Lucas sentado e, ao escrever para seu amigo, cujo nome é amigo de Deus, seu amigo Teófilo, que significa amigo de Deus, ele diz que fiz o primeiro tratado, assim estou no versículo 1, e quando ele refere-se a fazer o primeiro tratado, só estou a lembrar, porque os irmãos sabem isso, que ele terá escrito o evangelho cujo nome é o mesmo do autor, Lucas. Ele dirige-se a Teófilo e o que chama muita atenção é quando vamos sobretudo para o versículo 8. A Bíblia diz que Jesus, quando ascendeu, antes de ascender ao céu, ele senta com os discípulos, certamente. Estou vendo eles sentados, bem maravilhoso como os irmãos, lá no Monte das Oliveiras. E ele disse, ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestido do dunamis. Sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que enquanto estiveram ali, Jesus coloca-se em pé e ele está ascendendo ao céu. E as nuvens o cobriram. E 2 homens ou 2 varões, como a sua Bíblia diz, puseram-se em pé diante dos discípulos que estavam amargurados e disseram para eles, por que temeis? Por que olhais para o céu atônitos? Por que estáis tímidos? Porque este Jesus que o viste subir, ele há de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Assim mesmo posso falar, louvado seja o nome do Senhor. Entendo, já são 12 horas. Todo mundo está a rogar praga para ver se a mensagem termina, para encontrarmos o pirão ainda quente. Não se preocupe. Houve um atraso ligeiro na pessoa que está lá no laboratório, você ainda vai encontrar quente. Não vai precisar colocar numa tigela térmica. Você ainda vai a tempo de encontrar tudo quente. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2, quando realmente terei... Agora redimensionar, me deram mais um pouquinho de tempo. Uau, sinceramente. Mas esses não vão me praguejar, não adianta. Vou mesmo só parar na hora. E entendo que no capítulo 2, quando lemos os versículos 1 e seguintes, em 2016, ao trazer uma mensagem, falei sobre casamento. Eu falei casamento, irmãos. Eu não posso falar casamento. E
O capítulo 2 começa por dizer que, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Ao identificar os originais, devia ter sido ao cumprir-se o dia de Pentecoste, foram vistas neles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começou a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Na altura, falamos sobre o casamento porque, de facto, o Pentecoste já era celebrado, conhecido como o dia da colheita. Só que, coincidentemente, e porque Deus faz as coisas desse jeito, no dia em que se celebra a época ou o dia da colheita, o Espírito Santo desce. Era já uma data de celebração e o Espírito Santo, ao descer, faz um casamento. Oh, meu Deus, não tem tempo. Por isso é que era casamento. Vamos para o capítulo em questão, ou o versículo em questão. A Bíblia diz que, sobretudo, começa nos versículos 38, onde Pedro faz questão, depois do discurso, logo a seguir ao batismo no Espírito Santo, ou da descida do Espírito Santo, ele apregou ao arrependimento para a salvação. E no versículo 42, apresenta as dimensões que vão catapultar o crescimento da igreja. É assim que encontramos no versículo 42, na parte A, e perseverando os discípulos, e perseverando aqueles que iam aceitando em quê? Em didaquê, a expressão didaquê em grego, que quer dizer ensinamento ou doutrina. E perseverando eles na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que os apóstolos passavam, e além de terem permanecido das coisas que ocorreu, é que eles também estavam unidos, eles viviam em comunhão. Certamente terá sido a razão de nos terem apresentado ou sugerido o tema, o poder da unidade. Porque quando pegamos o termo unidade, do latim, vamos encontrar que ela é expressa unitatem, que quer dizer pessoas que estão voltados ao mesmo propósito. Aliás, quando falamos de unidade e no lugar particularmente em que nos encontramos, precisamos falar sobre a unidade dos cristãos ou a unidade dos santos, cuja unidade dos santos é a união mística ou espiritual que liga os que recebem Cristo pela fé no único corpo, de acordo com o que Paulo escreve na Epístola aos Efésios. Assim, quando identificamos em grego, vamos encontrar a palavra koinonia, que combina com a palavra unidade, ou ainda comunhão. E o termo koinonia, que deriva do termo koinoneu, que quer dizer para tornar participante, ou ainda andar em comum acordo, ou por outras palavras, andar em unidade uns com os outros. Agora é bom entender que o termo koinonia não se limita à expressão de nos unirmos para um culto, nos unirmos para um retiro, nos reunirmos para uma caminhada. Ultrapassa esses níveis. A unidade transcende níveis de apenas nos encontrarmos, porque aproveito o ensejo para dizer, muitos dos que estamos aqui nem sequer conhecemos os nomes uns dos outros, e a última vez que nos encontramos já nem sequer nos lembramos. Aliás, até antigamente, ou seja, há algum tempo atrás, assinalavam-se de que na igreja existiam pessoas que tinham ou pertencessem a uma turma, a turma B, e outros a turma A. Assim que quando os da classe A viessem, muitas vezes o da turma B não vinham. Graças a Deus que esse tempo passou e todos nos fazemos participantes dos cultos. Mas aproveito dizer que nem todos os que estamos aqui estamos em comum acordo. E quem assinala isso é irmãos quando diz: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos a encontrar Lucas no versículo 42 dizer:
e perseveravam. Eles estavam firmemente, eles estavam constantes naquilo que os apóstolos ensinavam. Estavam unidos, estavam em comunhão, mas também eles viviam no partir do pão. Eu sei que o autor, quando escreve ou quando fala do partir do pão, estava a falar do ato da Santa Ceia, no qual todos nos reunimos à mesa e tomamos o pão. Mas aproveito aqui para lhe trazer a ideia da cultura africana. Em África, quando alguém diz ser amigo de outrem, o mínimo ou a maneira de expressar nossa unidade é no partir do pão. Por isso é que os irmãos vão ver que as pessoas que se dizem amigas comem juntos. Aleluia. Comem. Em África, agora entendi porque não estão a me olhar mal. Percebi. Porque agora todo mundo é bruxo na igreja. Todo mundo. Basta lhe olhar, a cara dele é assim, russo, como pastor Nelo. Sai, eu te repreendo. É o que acontece. E isso tem dificultado consideravelmente a unidade entre os cristãos. Mas a palavra diz que na época, as pessoas não estavam interessadas em querer saber o teu passado, o que é o teu hoje. Eles viviam no partir, eles repartiam. E o versículo 43 e 44 diz que tinham tudo em comum. Eu chego lá, mas eles viviam no partir do pão e também viviam nas horas. O culto que cuia é o programa que é de louvor e dança. É o culto que tem quem? Que a irmã vai cantar. A irmã Sofia vai cantar. Esse culto cuia. Todo mundo. Sim. Remanagai. Mas, culto que vamos nos unir em oração. Até quem vai moderar o culto. Esse irmão demora. Esse que vai. Esse irmão, quando dirige, meu Deus, demora. Eu não aguento isso. Devia ser um outro. E hoje, as nossas orações são de água com açúcar, evangelista. Vou falar mesmo contigo. Você que cuida da oração quando temos a cruzada evangelística, então costumam te praguejar no coração. Quando é um evangelista, todo mundo fica, ele, mas de novo, devia ser outro. Por quê? A nossa oração é, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, tu sabes que a tua serva... Isso é oração de água com açúcar. Mas eles estavam unidos também na hora... Eu disse na hora, o poder da unidade. A unidade tem poder. E olhemos o que diz o versículo 43 do mesmo capítulo. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos parar aqui. Meus amados e queridos, na época as pessoas vendiam, sobretudo o versículo 45 diz isso. Os que tinham propriedades vendiam, pegavam o dinheiro e levavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, sabiam quem tinha maior necessidade. E a distribuição não era equitativa, era de acordo com a necessidade que cada um tivesse. Assim, eu podia ter sido o dono da propriedade, mas tendo vendido, talvez receber 5, 10 ou 15%. E o que tiver maior necessidade receberá mais. Só que o certo e por verdade é que todo aquele que recebesse a mais, quando visse diminuídas suas necessidades, ao vender alguma coisa que lhe pertencesse, ele também estava com o coração aberto para aceitar que o que lhe seria, ou que seria para ele, pudesse passar para outra pessoa. O irmão não entendeu. A verdade é que esse blaze não podia ser meu. Esse blaze podia ser de cada um dos irmãos. Aliás, estou querendo dizer que na época, como eles tinham tudo em comum, eles chegavam, é pena que o irmão não tem corpo como o meu, não posso te oferecer. E os que têm um corpo como o meu estão a me olhar com cara de ódio, então não vou lhes dar também. Mas na altura era assim, o meu blaze podia pertencer a cada um, eu nem sequer podia dizer que era meu. Acompanha bem para entender o poder da unidade. O que era meu
pertencia a uma comunidade. Quem precisasse, chegaria e diria assim: gostei da gravata vermelha. E nem imaginava que para uns fulo carregado como vocês, o azul no fundo, com uma gravata vermelha, fica chamativo. Gostei. Quando retirares, passa para mim antes de entregar no próximo irmão. Eu podia receber e sem autorização dele passar a um outro irmão também, que tivesse sentido necessidade. Dali a expressão, eles tinham tudo em comum. Louvado seja o nome do Senhor. E é a expressão clara da unidade. Eles tinham tudo em comum e eram felizes do jeito como eles viviam. E estamos a ver que quando eles estão a viver esse momento, o poder que Deus vai trazer é que na época, por esta unidade, a igreja crescia sobremaneira. Aleluia. Eu estou a imaginar que a igreja crescia de tal modo que os que eram mais antigos davam lugar aos novos e diriam: vamos cultuar lá fora, mesmo sem colocar em uma tela. Nós vamos agradar aqueles que estão entrando agora, porque nós temos tudo em comum. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a igreja que hoje se está à procura, porque a igreja não vive unidade. Os que têm alimentos escondem debaixo da mesa. É aquilo que aconteceu e nós vimos por comédia. Enquanto durou o período da Covid, muitas pessoas, quando eram visitadas, colocavam os alimentos escondidos para não dar ninguém. Aliás, até faziam-se orações: Senhor, agora que vamos comer, não permita que alguém passe por perto ou entre por aqui. Sim, é o comportamento de muitos de nós nos dias de hoje. Precisamos voltar para a igreja dos primórdios. Precisamos voltar para a igreja neotestamentária. Precisamos não só contextualizar, porque a contextualização errada dos conceitos tem provocado a que muitos irmãos se mantenham distantes uns dos outros. Mas a Bíblia nos remete a regressarmos. Por isso a gente olha e vemos Paulo escrever que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo. Eles vão abandonar a doutrina. Serão pessoas que vão se separar. Eu lhe falo sobre unidade, sobre o poder da unidade. Eu estou a pensar num carro. Eu entendo de carro. A unidade tem como base o amor. Eu disse tem como base o amor. Se não nos amarmos, vai ser uma unidade vazia. Vai ser algo sem o verdadeiro valor. Aliás, quando falo de unidade, gostava de desconstruir algumas ideias que alguns de nós temos. Que quando saímos do culto, se o irmão já não lhe agradar, ele diz para os seus amigos: ele não é monada, é só meu irmão da igreja. Espírito mau, está amarrado esse espírito. É só meu irmão, ele não é monada, é só meu irmão da igreja. Você sabe quem é ele? Você sabe? É a pessoa com quem você estará condenado a viver o resto da tua vida na eternidade. Você está entendendo? E é só teu irmão da igreja? É só teu irmão da igreja? Eles tinham tudo em comum. E não era apenas irmão da igreja. Eles celebravam os irmãos. Eles chegavam e diziam assim: irmão Riquelson, eu gosto quando você fica na rádio. Não é começar a ficar com tipo, aquela voz devia ser minha. Olha, estamos aqui com a nossa irmã Stella Cayombo e o vosso irmão Rico José. Não, essa voz devia ser minha. E não podia ser ele, por quê? Se ele está te representar bem. Aleluia. Por que tem que ser você? Você devia celebrar e dizer assim: eu amo a tua voz. Eu gosto quando você fala. Você nos representa bem. Se tem alguma coisa para melhorar, olha, devias melhorar, porque está a nos representar. Melhora um pouco aqui, melhora ali. Vai ser bom demais, porque estás a nos representar bem. Aleluia. Eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam as coisas. E vede o versículo 40, 45 e 46. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E
perseverando unânimes. O segredo é perseverar unânime, é perseverar, é estar juntos, é andar em comum acordo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em cada casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Hoje já não se come junto. Aliás, estou a falar para jovens. Eu não sei quando é que vão ter retiro, mas coloquem retiro também na programação, porque faz bem para nós os jovens. Eu só vou fazer 41 anos no próximo dia 17 desse mês. Sou jovem, irmãos, deixem-me em paz. Estou a fazer 41. Eu também quero, me convidem para o retiro, não me convidem para pregar. Me convidem para o retiro. E sabe o que acontece? No retiro as pessoas separam as comidas. Os que cozinharam bem não se juntam com aqueles que cozinharam o arroz, que um lado está cru e o outro está queimado. Os que cozinharam o arroz, que está um pouquinho tem sal e outro não. Uma parte queimou e outra tem um bocadinho de molho. Arroz precisa ter molho, irmão. Eu nunca vi arroz babado, mas no retiro costuma ter. Aleluia. No retiro costuma ter. Então até você que não sabe fazer ainda um arroz, tipo eu, irmão, eu não sou bom de cozinha. A única coisa que eu sei fazer bem é salada fria. Um dia fiz, umas vezes fiz, sei fazer bem salada fria. Depois disso o arroz, um lado queima e o outro lado. Mas se for para ir ao retiro, vamos nos suportar mesmo assim. O pior é que quem levar ao catra vai dizer, não vai chegar para todos. E assim, ele tira da mochila o que não lhe interessa. O que lhe interessar, vão acabar de comer no carro na hora de regressar. Isso não é unidade. Eu disse, isso não é? Não é que, está vendo? E vão comendo assim, aos poucos, porque cada um tem brada dele. Na hora de subir no carro, não sobe então já para se misturar. Nada. Nós damos staff, todos aqui. E na hora de entregar, não se entrega. Ô fulano, não. Entrega também no fulano. Mas a palavra diz que tinham tudo em comum. Eles partilham. Irmão, não faz isso. Até no partir do pão. Olha só como acontece na Santa Ceia. Um pão. Esses irmãos todos podem provar. Um pão. Um pão. É assim que devíamos viver. Quando se fala de unidade, pensa-se numa classe de aves. Há uns pássaros que quando um é atingido, na hora da fuga, se ele for atingido na perna e os outros pássaros perceberem, em vez de ser o atingido apenas a arrastar os pés, todos os outros da mesma classe arrastavam os pés. Mas não entendeu. Vou te falar. Carro. Se o motor disser não preciso da roda, anda ainda sozinho, sem roda. Os olhos são os órgãos mais importantes? Entra ainda em falência o coração. Fica com insuficiência renal, vais ver. Não te falei bem. Pega um alicate, faça esse exercício, convida alguém próximo e o mais cruel possível que você conhece e diga para puxar um pouquinho da unha dos pés e vais ver se a dor fica apenas nos pés. Quando se fica doente, às vezes até é desinteria, mas o corpo todo fica a variar. Unidade é isso, interdependência. Eu disse E precisamos ficar. Olha, eu quero assinalar alguns fenômenos que jogam em desfavor da unidade. Um dos elementos que joga em desfavor, eu disse o primeiro, que joga em desfavor da unidade, é o crescimento rápido da igreja sem tempo de gestão. Mas não entendeu. Vou lhe falar bem. O crescimento rápido, porém, sem o necessário preparo. Hoje estamos com esse número de jovens. Amanhã, quando tivermos 3.000 membros, vamos entender que no coração de um irmão já não cabe o nome ou o amor para todos os outros e não é que ele não caiba, mas não deram tempo de ele gerir, porque o crescimento foi rápido, foi numa proporção exponencial que não deu tempo. Então ele faz o quê? Escolhe
os seus e abandona os demais. Posso avançar? O segundo elemento é a questão da língua. Tem irmãos que costumam ver de preto e branco. Quando contam colorido. E conta até a chorar, com lágrimas de várias cores. Lágrimas vermelhas, lágrimas azuis, lágrimas até cor de vinho, para poder explicar uma coisa que não aconteceu. Minha irmã, já sabes o que aconteceu, minha vida. Vou te contar. E você também desavisado, quando ouve, em vez de perguntar, eu posso saber da pessoa a qual você está a falar se isso é verdade? Você fica, eu nem sabia. Afinal pensa assim de mim. Euzinha. Vai perguntar em invenção. Porque tem pessoas que têm línguas compridas. A Bíblia diz que são pessoas que têm os pés que se apressam a contar o mal. Línguas compridas afastam muitas pessoas. Eu hoje vim para dizer que algumas pessoas eram bons amigos, eram boas amigas, mas hoje até passam quase que sem se cumprimentar. Até parece aquelas que são rivais lá no mundo, que quando uma passa, também essa moda passou. Irmão, já tenho alguma idade também, já não sou tão bebê assim. E quando crescemos, tem aquela de, tipo as rivais passarem. Tem umas aqui na igreja, só não fazem igual. Mas o comportamento, bem parecido. Isso gera o quê? Separação. Gera desunidade entre os irmãos. Terceiro elemento que joga em desfavor da unidade: autossuficiência. Uma das coisas que está a acontecer, todo mundo quer ser Bill Gates. Todo mundo quer ser Elon Musk. Todo mundo hoje quer ter tudo. Irmão, não entendeu? Eles não precisavam ficar independentes, eram interdependentes. O calçado do Fábio, filho, nem te apresentei. Isso também é nervosismo, pai. Esses irmãos todos assim, caras bem bonitas, ia fazer como? Eu sei que eu te esqueci de te apresentar, filho. Mas vou te apresentar lá na vossa igreja, já? Não se preocupe, bebê. Eles tinham tudo em comum. Mas o teu cabelo brasileiro é mesmo só teu. O teu cabelo brasileiro, mesmo que está a ficar já tipo aquele furumbumbo que está quase a voar, não tens coragem de pedir a uma outra, porque está a dizer, esse tá que ele meteu, me pediu, eu é que lhe dei, por isso que está sempre bonita. E quando ele diz assim, está já a passar, a se espreguitar, fica assim, está bonita como coisa, como o cabelo, eu é que lhe dei, por isso é que ele... Esse é o problema. As pessoas estão com problemas de não serem mais, quer dizer, a interdependência desapareceu. As pessoas hoje não são dependentes de ninguém. Hoje todo mundo trabalha, não é para ser, é para ter. Ele quer para quem? Ir para o hospital? Naquele tempo sim. Agora depender para me levar no hospital. Eu tenho os meus, até tenho uns que estão de combustível para meter no carro. Não é carro que me falta, é dinheiro de combustível, porque eu tenho tudo para isso. Falta interdependência. Autossuficiência contribui significativamente para que as pessoas se mantenham distantes umas das outras. Mas somos chamados a regressar. Porque não é possível duas pessoas andarem juntas se de facto não estiverem em comum acordo. E cristãos são chamados que é para andarem porque ou são parte do corpo de Cristo. Ninguém pode dizer ser mais importante do que o outro. Porque nós estamos ligados a um único corpo. Irmão, sabe? Aqui mesmo ninguém está disposto a falar do... Ninguém entendeu? Ninguém está disposto a falar do... Fica com prisão de ventre. Vais ver o que vai te acontecer. Você vai querer saber do... Fica com uma desinteria ao ir para casa de pai. Mas é o elemento que ninguém quer dar importância. O irmão que você não está a dar importância. Eu gostei dessa filha. Eu estou orando já com as crianças lá na igreja, a fim de que elas sejam presidente da república. Irmão, se vocês aqui não estão a orar, aliás, o reverendo é visionário. Tem uns aqui que vão ser ministro de Estado, vão ser secretários não sei de quê, vão ser
Irmão, é isso que a gente precisa. Oh, também não vão dar glória a Deus? Estou já a te profetizar, meu Deus. Com todo o respeito que dedico ao presidente João Lourenço. Mas está a acabar o mandato, ele não pode mais se recandidatar. Assim você não está a pensar mesmo em mais ninguém. Oh. Você pensa que aquela senhora Silvia Lutucuta vai continuar ali a vida toda? Você fez saúde para quê? Não estás a orar para isso? Senhor, mesmo só no hospital central, se não der, no hospital só dá só frio, me coloca, Senhor. Não, cheio, irmão. Quando eu me apercebi que foram buscar o Franco Mufinda ali no Namibe, eu disse que tem oportunidade final de muitos irmãos aqui. Você fez ciência da educação para quê? Se você pode substituir. Aquele senhor que estava lá na educação, sei lá, não sei quem caçoma ali, substituíram. Você não pode substituir, por quê? Por que a tua oração, Senhor, mesmo só que for para colaborar, num colégio mesmo que, só mesmo para ficar mesmo ocupado, Senhor. Espírito mau. Estou a começar a orar para algumas pessoas. Filho, o que isso aqui, meu irmão? Quer substituir o senhor Joel? Quer substituir quem fala já? Sim, irmão. Há coisas que irmão, você tem que falar. Fala já. E a unidade tem tudo isso. Por que eu estou a falar disso? Estou a voltar para a irmã Sofia. Irmã Sofia, hoje parece todo dia. Quem falou foi o irmão Riquilson. Peguem já então um autógrafo. No dia em que ela foi presidente. E era minha irmã em Cristo. Quando ela cantou, o primeiro dia que ela apresentou, assim, estreia a primeira música, estávamos lá. Até quem pregou foi um russo, assim, Camusequele, o pastor Nelo, que apareceu lá. Você dizer que estava lá. Irmão, é agora. Chega e diga assim, minha irmã, quando você cantou, o fardo é leve. Eu estava lá e gostei. Abraça ela hoje. E isso é resultado de unidade. E quando formos unidos, Deus vai fazer crescer o número da juventude. Nós não seremos esse número que estamos aqui. Vamos dizer assim, vamos alugar um pavilhão para realizarmos o culto da juventude. Porque quando somos unidos, as barreiras são quebradas. Quando nós somos unidos, as coisas que se haviam levantado, elas caem por terra, porque a unidade tem poder. E nós vemos quando Lucas está a dizer, eles estavam em comunhão. Vemos um crescimento vertiginoso na igreja. Quando eles estavam em comunhão, havia temor no seio das pessoas. Quando havia comunhão, Deus operava tremendamente. Vamos permitir que a comunhão, que a unidade entre os cristãos gera temor a Deus, gera santidade, faça com que de facto participemos de coisas extraordinárias. Enquanto existir unidade, quando aparecer uma vaga de emprego, você não vai colocar uma outra pessoa. Você vai pensar no teu irmão em Cristo Jesus, que está prestes a casar e está se vendo na subida, porque ele nem sabe com que dinheiro vai casar. Até para fazer pedido, só lhe pediram 7 grades. E ele está em oração no monte todos os dias. E você é a resposta da oração dele, lhe dando um emprego cheio, irmão. Pela unidade você vai dizer, agora já não é só mais oração. Vem trabalhar para comprar as grades que te pediram. Quando haver unidade na realidade, vamos ver com que as pessoas vão contribuir mais. E muitas coisas vão mudar sua dimensão. Louvado seja o nome do Senhor. A unidade entre os cristãos vai saber, ou vai fazer com que valorizemos nossos irmãos. Quando eu pergunto ao apóstolo Paulo, sobretudo ao escrever para Filipenses, eu disse, qual é a tua perspectiva com relação aos irmãos? Ele está a dizer, cada um considera o seu próximo superior a si mesmo. Infelizmente todos nós queremos estar acima dos outros. Nós queremos ser chamado o PhD, queremos ser chamado, e não está errado. É bom que a igreja tenha isso mesmo. Existem pessoas que também não gostam de estudar, porque parece que passaram nos ministérios, eles falaram que estudar é do diabo. Está amarrado esse espírito. Olha, os irmãos me viram receber o diploma, e daqui a pouco eu estou indo fazer o mestrado, ou então vou fazer direito novamente. Sim, você tem que estudar. Esse espírito de cunanga, que não vai em nenhum lugar não, porque não vamos conseguir nem te empregar, porque você nem o ensino médio você tem, porque emprego para o ensino de base, o que ficou é mesmo só limpar chão. E eu estou a pensar que você não pode limpar chão, porque você é meu companheiro. Mas quando haver unidade, quando haver unidade,
Vamos fazer como o que aconteceu na época. Mas não chegou já em 45 então? Não, já chegou na hora. Está na hora de terminar. Nada, esse espírito de agitação, não, estou quase a repreender. Mas como preciso terminar, então não repreendi ainda. Espere. Mas sabe, quando eu olho para as escrituras, perguntando a Josué, ele está me dizendo assim, com relação à unidade, os irmãos que eu lhes assisti, naquele dia eu só falei. Vamos dar uma volta no primeiro dia. Ai. Vamos dar uma volta no segundo até o sexto. Mas no sétimo dia são 7. E eu estava a ver uns que já estavam bem à rasca, que não costumam treinar. São pessoas que já estão a sentir essas partes aqui assim. Só correu uma vez o quarteirão da Senhora do Monte. Já está a começar a pedir água. E a água não é simples, ou água, é água com açúcar. Ela está dizendo assim, até se tiver um sumo, por favor. Não, até se tiver uma chuvila, vai melhorar ainda mais. Está todo ele partido, mas a palavra está a dizer que Josué está... Josué relata que os que estavam na corrida estavam a dizer, vem aqui, irmão Riquilson. Também não vou ter que tocar nem evangelista, desculpa, pai grande. Mas eles estavam a correr. Vocês nos permitem tirar só... vamos fazer que é bruxaria. Vamos dizer que está a ver? Chamaram um bruxo. Mas eles estavam rodeando Jericó. E ele diz assim, parece que eu já não vou aguentar mais. O outro disse, segura aqui. Se eu for entrar, vai ser junto contigo. Fala, isso é unidade. Fala, isso é unidade. Fala, isso é unidade. Essa coisa de assim, não, se você entrou, entraste, se não entraste, eu entrei. E tem alguns que até na igreja, até em nome de Deus, amaldiçoam os outros. Eu estou embora bem com o Senhor. Se você não está, é da tua culpa. Mas você que está me causando mágoa, como é que você está bem com o Senhor? Espírito mau. Mas eles estavam ali a dizer, se eu entrar, você vai entrar comigo. Não, mas estamos no último dia e estamos na terceira volta. Falta ainda 4, mas se eu entrar, você vai entrar comigo. Se eu entrar, você vai entrar comigo. Se eu entrar, olha para o teu irmão e diga assim, se eu entrar no céu, você entra comigo. Se eu vencer, você vence comigo. Se eu ultrapassar as barreiras, você ultrapassa comigo. Porque eu não sou de mim mesmo, eu sou porque nós somos, aleluia. Essa é uma palavra africana. Eu não sou de mim mesmo, eu sou porque nós somos, aleluia. Interdependência. Você tem que olhar para o teu irmão e dizer assim, você é muito importante para mim. Olha para ele e diga, você é muito importante para mim. Diga, você não é qualquer coisa. Eu não sei como é que você se valoriza pouco. Fala, não sei como você se valoriza pouco. Fala então mesmo já, com raiva. Eu não sei como é que você se valoriza pouco. Fala. Porque você é muito importante para mim. Anderson Frei diz, quando eu olho para você, tudo que eu consigo é adorar. O ouro, bem grosso, 24 quilates. Quando coloquei nas minhas mãos bandidos, nem precisou passar no antigo rock. Só passei mesmo no São Paulo o que me fizeram. Mas eu só consegui admirar. Mas olhando para você, mesmo com essa tranca aqui, que está parecendo ameaçar, eu consigo adorar ao Senhor. Mesmo com o teu punk meio desarranjado, mas eu só consigo adorar. Mesmo com a tua barba que parece de uma pessoa bem antiga. E tem irmãos que têm barba bem limpa. Oh, sacuia. Eu queria, mas não me enfeita, meu Deus. Eu estou a desconfiar que não me enfeita. Russo com barba não enfeita, meu pai. Camonsequele com barba. Aliás, também vou encontrando tanta barba. Minha vida. Mas você tem que celebrar. Celebrar é um dos meios de estar unido entre os irmãos.